De tempo em tempo, todos nós na caminhada cristã vivemos um tempo de refinamento, alinhamento e reabastecimento. De tempo em tempo, o Pai estende esse convite a todas nós como uma forma de expressão de amor e cuidado. Porém, o que acontece é que poucos atendem a esse chamado devido à correria da vida, devido às propostas e às demandas da vida. Dali nós começamos agindo e fazendo tudo, mas não vivendo uma vida de sucesso. Pois no reino de Deus, sucesso não tem a ver com muito fazer, mas sim no fazer aquilo que Deus nos chama no tempo e modo dele. O tempo de esconderijo é uma estação onde inicialmente podemos sentir um silêncio profundo de Deus, que leva a nos sentirmos distante dele e vazias. Uma estação em que nossos relacionamentos mais próximos começam a ser afetados e começamos a perder pessoas próximas. Uma estação em que nos vemos desejando coisas completamente diferentes das que um dia desejamos. Tempo ou estação em que nos sentimos até desqualificadas para muitas das funções que temos exercido até então. Uma estação que parece que começamos a reviver traumas do passado, onde dá a impressão que estamos a lutar novamente com questões internas já uma vez ultrapassadas, e um tempo ou uma estação que parece que já não estamos crescendo espiritualmente. Mas eu tenho uma boa notícia: se você se identificou com algum dos sentimentos acima mencionados, fica descansada, pois é bem possível que o Pai esteja simplesmente convidando você a um tempo de esconderijo, a um tempo de solitude para um propósito bem maior. E você não está sozinha, pois somos muitas. Pois a verdade é que às vezes precisamos ser retiradas das nossas mesas, das distrações do mundo, para podermos ouvir a voz de Deus com clareza, para aprendermos a confiar nele e para entendermos os planos e propósitos dele para as nossas vidas e para as próximas estações. Esses momentos de esconderijo são como um reabastecimento e refinamento para alcançarmos voos altos nas próximas estações. Muitas das vezes, sabe, a nossa resposta será temer. Temer ficar para trás, temer não participar, não fazer parte, porque nós somos seres sociais. Deus nos criou como seres sociais. Nós carregamos, sabe, essa necessidade de fazer parte. Só que como cristãos, como cristãs, nós entendemos que não é só fazer parte, não é só pertencer, mas precisamos primeiro buscar estar à vontade de Deus. E vezes a vontade de Deus para as nossas vidas significará um tempo de solitude, um tempo de esconderijo, um tempo de preparação, um tempo de lapidação e um tempo de alinhamento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós falaremos sobre quando Deus te esconde. Sabe, existem momentos que parece que tudo começa a dar errado. Parece que as pessoas simplesmente nos esquecem, né? Começamos a perder pessoas. Existem momentos que nos sentimos tão distantes de Deus, sentimos como se Deus estivesse em silêncio. Nós perguntamos, oramos sobre temas cruciais e como se aquele Deus que falava conosco de diferentes formas simplesmente decidiu ficar em silêncio. Existem momentos em nossas vidas, sabe, que nos sentimos desqualificadas para as mesmas funções que exercíamos e nos sentíamos competentes, dignas, né? Existe essa estação que todas nós passamos, todas nós na caminhada cristã, que na verdade é um convite de amor e cuidado do nosso Pai, pois Ele é maravilhoso, Ele tem um propósito para tudo. Só que vezes, como eu dizia, nós tememos, nós não respondemos a esse chamado, nós fugimos devido à correria da vida, devido às demandas, devido ao coração de Marta que às vezes temos, né, de querer servir, servir, servir. Então hoje irei partilhar com vocês essa minha estação de esconderijo, como é que tem sido os desafios, as bênçãos,
pois eu não trocaria essa estação com nenhuma outra. Assim, tem sido uma das melhores, uma das mais desafiadoras, porém uma das melhores que eu vivi até então. Mas antes, de nós continuarmos o nosso vídeo, eu gostaria de estender a minha apreciação a todas vocês novas beautifuls aqui do canal. Oh my god, acho que nós vamos trocar de nome, beautifuls, para mulheres maduras, né? Porque esta estação é uma estação de mulheres maduras. Eu dizia que eu estou numa estação de esconderijo, o Senhor me escondeu. Nós falaremos mais sobre isso nesse vídeo. Mas ainda assim, o Senhor tem permitido que muitas de vocês que estão a chegar aqui, sem propaganda nenhuma minha, sem nenhuma publicidade minha, nem sem promoção minha, vocês estão a chegar até aqui, estão a me encontrar, porque o Senhor tem levado vocês. Então isso tem me deixado estupefacta, sabe? Tem me deixado assim com muita gratidão no coração e tem me feito assim entender ou entendido, acho que disse entender, mas uma vez que quando Deus nos esconde é para nós sermos achados apenas por aquele que Ele tem um propósito. Então, cada uma de vocês que tem chegado aqui, entenda que não é por manipulação minha, não é por promoção, não é por esforçar alguma coisa, tem sido Deus que tem levado cada uma de vocês até aqui. E por isso eu sou grata. Eu sou grata por cada mensagem que vocês têm deixado para mim. Eu sou grata por cada e-mail que têm enviado para mim. Eu sou grata pelos comentários. Eu sou grata pelas partilhas que vocês têm feito, porque eu não sei como é que vocês têm chegado aqui. Me deixa saber como é que você chegou aqui, se alguém enviou o link, como é que foi, porque para mim, assim, I'm amazed. Cada dia que passa, chega assim muitas de vocês e eu sou muito grata. Eu tenho dito assim, o Senhor tem feito graça, que as pessoas têm me achado no esconderijo dele. E eu creio que essas pessoas também assim estão no chamado do esconderijo, porque temos nos encontrado no esconderijo. E é lindo um relacionamento que começa com propósito, é lindo um relacionamento que começa no lugar certo, na hora certa, não tem igual. Então esse nosso relacionamento é da vontade de Deus. Eu espero que o Senhor continue a me usar como instrumento para ministrar, edificar vocês com cada vídeo. Cada vídeo meu eu desejo que seja de edificação. Não serão simplesmente 30 minutos, 12 minutos que estarás aqui a me acompanhar enquanto conduzes, enquanto lavas a louça ou enquanto estás aí sentada. Eu desejo que sejam minutos bem investidos. Ao sair daqui, que possas sentir edificada, que possas sentir sede da presença de Deus, que possas desejar amadurecer em todas as áreas. Esse é o meu desejo. Sabe, uma das coisas que acontece é que quando o Senhor estende o convite para nós a entrarmos nesse lugar de esconderijo, o que acontece é que muitas das vezes esse convite chega no momento em que estamos prestes, sabe, a viver algo bom, sabe? Muitas das vezes ele chega num momento muito bom das nossas vidas. Existem vezes sim, quando resistimos por muito tempo, o Senhor permite que algumas situações nos empurrem para esse lugar de esconderijo, que é um lugar bom que eu estaria aqui a compartilhar mais com vocês. Mas o que acontece muitas das vezes é que o Senhor nos convida nesse lugar de esconderijo. É um momento que, assim, estamos prestes a assinar um contrato de promoção no trabalho, um momento que estamos prestes, assim, a desenvolver uma amizade com aquele irmão que tem potencial de ser o nosso futuro marido, um momento que estamos, assim, já ali em mesas novas, né, pela graça de Deus, e a construir já relacionamentos, assim, sólidos, momentos que, assim, quase a viver aquilo que Deus às vezes até já prometeu para nós. E o Senhor vem e diz, se afasta. O Senhor vem e diz, quero um tempo só com você. O Senhor vem e diz, se retira, pratique a disciplina da solitude, né? Eu lembro que para mim,
Uma das primeiras vezes que eu recebi esse convite de forma tão clara foi 2017. 2017 foi um ano assim de virada na minha vida. Eu digo assim às pessoas, a mudança do ano não nos muda. O que nos muda são as decisões que nós tomamos. Amém? Então, se você deseja ter um ano 2025 diferente, extraordinário, toma decisões diferentes, toma atitudes diferentes, e uma delas, sabe, é aceitar este convite do Pai de solitude, porque nós falaremos mais sobre isso. Anyways, então 2017 foi aquele ano para mim, foi um ano decisivo na minha vida. Eu lembro que por um tempo eu desejava aplicar para as melhores universidades de Minas, Engenharia de Minas, que era o meu curso na altura, e as minhas notas não permitiam. Então eu me esforcei para tirar boas notas, né, no Community College, que é uma espécie de instituto antes de ir para a faculdade aqui nos Estados Unidos. E eu me esforcei para ter a nota que eles aceitariam. Então eu cheguei a ter aquela nota máxima que eles pediam, a média, e eu cheguei a aplicar para aquela universidade e eu esperava a resposta. Uma semana antes de receber a resposta, o Senhor estendeu o convite de solitude, um convite de esconderijo para mim. Amadas, não foi fácil, não foi. O Senhor fala muito comigo através de sonho, e o Senhor ministrou para mim através de um sonho que Ele me chamava a ir para um lugar, numa faculdade que não era de renome, porque eu queria ir para uma faculdade reconhecida, uma das melhores em engenharia de Minas, School of Mines, em Colorado, que era o estado que eu vivia. E o Senhor estendeu um convite para eu ir numa faculdade que não era reconhecida, numa faculdade longe de todo mundo. Eu seria a única a ir para lá, na lista, no grupo dos meus amigos, uma faculdade numa cidade mato, era mato aquela cidade, Rolla, Missouri. Depois podes investigar, aquilo era mato. Ali eu acordei daquele sonho a chorar, fiquei tipo, não pode. Logo agora que eu consegui essa média, logo agora que eu já enviei, tipo, Senhor, eu chorei tanto. E eu sabia que naquela altura não era só isso que Deus me chamava a abrir mão, mas o Senhor me chamava a abrir mão também um relacionamento de 4 anos. E assim, resumindo a história porque ela é longa, eu aceitei o convite de Deus, aceitei abrir mão da faculdade dos sonhos, aceitei abrir mão das minhas mesas, das minhas amizades, aceitei ir num lugar que ninguém foi, num lugar sozinha. E foi neste lugar que eu vivi a maior transformação da minha vida. Foi nesse lugar que o Senhor trabalhou nas minhas raízes, na minha estrutura. O Senhor, assim, foi nesse lugar que o Senhor me alinhou de uma forma sem igual. O Senhor me alinhou profissionalmente, em termos de propósito. Deixei de fazer Minas, passei a fazer Engineer Management. Terminei um relacionamento que não era da vontade de Deus. Eu vivi libertações espirituais, libertações na alma, libertações físicas. Foi um momento de lapidação. Foi um momento que eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Foi um momento que eu comecei o grupo de oração que nós temos hoje, o Restored. Foi um ano de muito desafio, muita renúncia, mas muito crescimento espiritual. Eu vivi experiências incríveis com Deus, aprendi coisas espirituais a nível profundo, sou eu e Deus e a minha Bíblia. Foi um tempo que mais jejuei da minha vida. É tipo, eu conto isso, sabe, para te dar um gostinho desse lugar de esconderijo. Como a palavra de Deus diz, sabe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Realmente é um lugar de descanso, é um lugar de gozo sem igual. Foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei uma alegria que não dependia de nada externo, era uma alegria interna. Por mais que eu passei momentos difíceis,
porque novamente não é fácil esse momento de esconderijo. Às vezes implica solitude, às vezes implica Deus nos separar de muita gente, às vezes implica abrir mão de sonhos, porque é um lugar de lapidação. Então não tem como nós sofrermos um processo de lapidação sem deixar ir certas coisas. Então o Senhor vai tirando algumas coisas e isso pode doer, mas o gozo que acompanha isso não tem igual. Eu nunca vivi mais esse gozo em nenhum outro momento, a não ser agora novamente que eu estou a viver algo similar. Lembro que há dois meses atrás, já estou a caminho de 3 meses, sem, assim, nenhuma outra conta nas redes sociais, fora o YouTube, que o Senhor colocou no meu coração novamente um tempo de esconderijo. Eu já vi esse tempo de esconderijo, mas o Senhor levou-me num nível profundo, sabe? Assim, num nível profundo, como a palavra de Deus diz em Êxodos. Eu estou a meditar em Êxodos, eu tenho amado, que Deus se revelou a Moisés na nuvem escura. Deus é maravilhoso. Jesus, eu só espero que depois desse vídeo você aceite, diga assim a Deus para o momento do esconderijo, para a estação do esconderijo, você diga assim, corra mesmo e diga assim, Deus, eu aceito, eu vou sair dessa mesa, vou deixar isso, vou deixar aquilo, eu aceito a estação do esconderijo. Eu quero que você tenha esse gosto, amém? Porque a mulher que irá sair desse processo, você não irá reconhecer, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, em todos os níveis, em todas as áreas, você vai sair desse processo, dessa estação, uma mulher irreconhecível, amém? Então, há 2 meses atrás, eu senti o mesmo chamado novamente e eu propus no meu coração para com Deus apagar todas as minhas redes sociais, Instagram. Na altura eu só usava Instagram e WhatsApp, porque algo que eu tive depois desse tempo de 2017 foi abrir mão de tudo aquilo que não me edificava, tudo que é lícito, mas que não me edificava e não me convinha abrir mão do Snapchat que eu tinha, Facebook que eu tinha, abrir mão do... mas o que eu tinha? Todas as redes sociais, só fiquei praticamente com Instagram e WhatsApp. E esse ano, outubro, acredito que setembro, final de setembro, apaguei o meu Instagram, fechei a conta que eu tinha, apaguei o meu WhatsApp, que é o lugar que eu mais falava com as amigas, conhecidos, e tô assim, esconderijo do Altíssimo, fora o YouTube, que o Senhor tem me permitido compartilhar aqui coisas com você, e tem sido assim, um dos melhores momentos da minha vida. Muito bom, tem sido maravilhoso. Porém, tem tido desafios, muitos desafios, porque crescer não é fácil, amadurecer não é fácil, ser lapidada não é fácil, sofrer alinhamento não é fácil, mas ainda assim tem sido os melhores momentos da minha vida. Então talvez estás ali do outro lado, tens sentido um silêncio de Deus, talvez, só talvez, seja um convite de Deus para essa estação, não é? De esconderijo. Deus quer te esconder mais, Deus quer te tirar de algumas mesas, Deus quer te tirar de algumas exposições excessivas para trabalhar em ti. Porque pensa só, imagina só, Deus te lapidar à frente de todo mundo. Não será bom para ti. Não é para Ele primeiramente. Esse lugar de esconderijo não é primeiramente para Ele, é para nós. É um cuidado, é um amor do Pai. Porque existem coisas que precisam ser preservadas, sabe? Só podem acontecer num lugar secreto, íntimo. Amém? Então, antes de continuarmos, eu tenho aqui uma frase, um parágrafo que eu gostaria de compartilhar com vocês, do livro Mulheres Improváveis. Um livro que eu, assim, obrigo todo mundo a comprar, todas as mulheres a comprar. Por favor, sinta-se obrigada por mim a comprar este livro Mulheres Improváveis, que irá abençoar muito a tua vida. Muito, muito. Tenha hábito de ler, por favor, por favor. Então, na página 32 diz o seguinte, do livro Mulheres Improváveis: estar escondida não tira nem diminui
o valor que as pedras preciosas possuem. Amém? Você é preciosa. Você foi comprada por um preço alto. Você é preciosa. Então, estar escondida não tira nem diminui o teu valor. Assim como não tira, não diminui o valor das pedras preciosas. Na verdade, quanto mais escondidas, mais raras. Quando o Senhor me convidou a esse tempo de esconderijo, foi assim no momento que eu havia comprado esse livro, porque eu já desejava ter esse livro há muito tempo, mas eu tenho um costume de consultar o Espírito Santo para as coisas, e eu consultei a ele, eu não sentia ainda paz para ler ele. Então, quando eu tive paz para ler, eu comprei, e logo foi o momento que eu senti do Senhor, não é? Para me submeter a essa situação de esconderijo a outro nível. E cada página, cada capítulo nesse livro ministrou profundamente ao meu coração. Foi como se estivesse assim a conversar com a pastora Viviane, sabe? A cada dia desse... Deus é maravilhoso, sabe? Continuando, quanto mais rara, mais valiosa uma pedra se torna. Amém? Nós vivemos em um mundo de excessiva exposição, né? De vulgaridade. Vulnerabilidade é algo muito bom, né? Exposição na medida, porque não tem como nos conectarmos, nos tornarmos íntimas sem vulnerabilidade, que é uma certa medida de exposição. Mas quando a exposição é sem medida, né? Ela é prejudicial, ela é vulgaridade. Nós vivemos vulgaridade nos nossos tempos, a vulgaridade a nível emocional. Expomos tudo, todos os nossos sentimentos, tudo que nós desejamos, pensamos, expomos na internet. As pessoas sabem dos nossos podres de uma forma que nem precisavam, sabe? Quando for para desabafar, confessar algo, seja sábia com quem falar. Não é todo mundo que deve ter acesso à tua intimidade emocional, à tua alma. Tenha cuidado. A outra coisa é a nível espiritual. Postamos o que não deveríamos postar, partilhamos o que não deveríamos partilhar. Vezes a querer parecer mais espiritual. Isso é vulgaridade. A nível físico, então, não se fala, né? Temos o ditado: o que é bom precisa ser visto, partilhado. Isso é mentira de Satanás. Satanás nos leva a pensar assim para nos desvalorizarmos e para que os outros não nos valorizem, para que os outros não nos respeitem. Porque quando nós não nos respeitamos, os outros também não nos respeitam. Amém? Então, o que é valioso, um diamante você não encontra na rua, de qualquer forma. Um diamante é precioso, guardado. Existe um lugar específico que nós devemos ir para adquirir e custa caro, tem um valor alto. Quanto mais eu e você, princesas do papai. Então essa frase aqui, sabe, tocou-me profundo esse parágrafo, porque eu confesso, quando o Senhor me chamou novamente esta vez para o esconderijo, bateu um medo, the fear of missing out, como se diz em inglês, o medo de perder, o medo de não saber o que está a se passar. E tipo, hoje em dia nós temos informação das pessoas, né, sobre o mundo através das redes sociais. Então fiquei tipo, God, ficar fora das redes sociais, I will be out. Eu vou estar alto das coisas. Mas hoje eu vejo quão bênção é estar fora. Quão bênção é não ser como todo mundo. Quão bênção é não estar envolvida no que todo mundo está. Porque dali você consegue ouvir de Deus. Dali você consegue ser lapidada. Você consegue uma visão pura, sem contaminação. Porque às vezes consumimos tanto, nos embriagamos tanto com tanta coisa, que não conseguimos ouvir a Deus, não damos tempo para sermos preparadas, né? Nos tornamos cansadas, exaustas. Eu, pelo menos, tenho um lado muito Marta. Meu Deus, amo servir, amo cuidar de mulheres, amo estar lá para as outras pessoas, sabe? Servir as pessoas e... eu preciso de Deus para me chamar para tempos de esconderijo, porque senão não tenho como dar o meu melhor no meu pior. E sendo honesta,
esse momento de muita exposição, às vezes não temos tempo para nem nos reabastecer no Senhor, nos alinharmos no Senhor. Começamos a ser guiadas pela demanda, não porque precisamos que alguém fale sobre finanças, então a irmã Rebeca começa a falar sobre finanças. Precisamos de alguém que faça isso, começamos a fazer isso. Precisamos de alguém na empresa que ocupe esse cargo de gestora, então logo vamos nos apresentar, nos oferecer, sem buscar consultar a Deus. O que é que Deus tem para nós? E começamos a aceitar as propostas à nossa frente, achando que é uma porta aberta, então é Deus, mas não, é falta de direcionamento, falta de submissão a Deus para aceitarmos o convite, não é? Há uma estação de esconderijo. Então, pessoalmente, quando eu ouvi do Senhor esse convite, confesso que bateu um medo de missing out, mas eu me submeti ao Senhor. E tem sido a melhor coisa até então. Eu tenho aqui comigo uma lista de 5 coisas que acontecem no tempo do esconderijo, que eu desejo compartilhar com vocês de forma rápida. A primeira coisa é o descanso. Quando o Senhor nos chama para um tempo de esconderijo, um tempo de solitude, o que acontece é descanso, porque a verdade é que nós vivemos em um mundo de muita correria, muitas vozes, muita exaustão mental, física, até espiritual, não é? Novamente, síndrome de Marta. Então chega um momento que o Pai, por amor a nós, nos chama a esse lugar, não é? Para nós experimentarmos um descanso assim completo, um descanso de corpo, porque às vezes estamos envolvidos em muitas atividades, vezes, né? Novamente é uma estação que estamos ali prestes a dar alguns passos e nós estamos cansadas, esgotadas. Então, o Pai nos chama a esse lugar de esconderijo para renovar nossas forças, para nós descansarmos nele. Um descanso de corpo. Realmente, quando nós temos poucas coisas nas nossas agendas, nós conseguimos dormir mais, comer bem, né? Conseguimos descansar a mente. Não é um descanso de alma, poucas tarefas, poucas ocupações. Por exemplo, nessa estação que eu me encontro de quase não ter nenhuma rede social, a minha mente anda tão descansada, porque o hiperconsumo traz consigo esse sentimento de exaustão, que às vezes não entendemos de onde vem, porque às vezes não nos envolvemos em tarefas exaustivas fisicamente, mas esse está sempre a consumir conteúdo daqui, conteúdo dali, diferentes redes sociais, nos deixa exausto. Então, esse lugar de esconderijo e solitude é para nós descansarmos também em questões da nossa alma e emoções, e também espiritual, não é? Às vezes nos envolvemos em muitas atividades espirituais só porque são lícitas, mas estão a nos causar exaustão espiritual, estão a nos deixar frias, estão a nos deixar mornas espiritualmente. Então Deus nos chama a um tempo de esconderijo para nós descansarmos nele. Nós vimos um exemplo bíblico aqui de Elias na primeira carta de Reis, no capítulo 19. Por favor, vá ler. O Senhor leva Elias, não é? Guia Elias a esse lugar de esconderijo para ele descansar, para ele comer. Porque existem coisas na nossa vida, sabe, que é mesmo só uma questão de dormir bem. É mesmo só uma questão de comer bem. Às vezes começamos a nos sentir depressivas, estranhas, é mesmo falta de descanso. E com isso descarregamos nas outras pessoas e não servimos de forma adequada. Então, Pai, às vezes nos chama esse lugar de descanso. A outra coisa que nós experimentamos durante esse tempo de solitude e de esconderijo é proteção. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra proteção, pensamos logo no mal, ataques espirituais, perseguição e muito mais. Tudo isso é muito verdade. Que Deus também nos esconde, sabe, para nos proteger, assim como fez com Moisés lá em Êxodo 2. Quando Moisés quase se precipitou a viver o seu processo, ele mata um egípcio nesse processo e ele teve que fugir, porque às vezes esse lugar de esconderijo, quando nós não aceitamos por bem, Deus permite situações que aconteçam nas nossas vidas para nos empurrarem nesse lugar de esconderijo. Então, às vezes é naquela situação que quase está tudo vai bem, mas outras vezes quando resistimos nessa estação, o Senhor permite situações difíceis acontecerem para nos empurrarem
nesse lugar. Então Moisés foi como se essa situação. Ele mata um egípcio e depois ele foge. O lugar, a aceitação dele para esse lugar de esconderijo foi fugindo. Então ele foge, mas vai numa terra próxima, não é? Que naquele momento para ele precisava de um lugar de proteção. Então, às vezes, esse lugar de esconderijo, essa estação de solitude é para nos proteger. Nos proteger, às vezes, de nós mesmas, da precipitação, da exposição prematura, não é? Da exposição antes do tempo, às vezes nos proteger daquilo que é bom, que estávamos para experimentar, um casamento, por exemplo, mas que ainda não estamos preparadas, de uma amizade, mas que ainda não estamos preparadas, de uma promoção, que a nossa família ainda não está preparada para lidar com aquela carga horária que poderá ser necessária, sabe? Então, às vezes Deus nos chama para um lugar de solitude, nos tira do nosso bando, nos tira do normal, para nos proteger. Sabe, às vezes nos proteger das coisas boas mesmo, de nós mesmas. Por quê? Porque, novamente, uma bênção fora do tempo não edifica. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Deus nos separa, nos chama no lugar de solitude, no lugar de esconderijo, para nos proteger. A terceira coisa que acontece nesse tempo, nessa estação de solitude, de esconderijo, é preparação. Por quê? Porque, assim, Deus é um Deus maravilhoso, Ele faz tudo com propósito, é um Deus intencional. Então, para nós vivermos uma nova estação, é necessário vivermos uma preparação, porque senão vamos destruir com as próprias mãos. Então, Deus nos separa, não é? Para um tempo novo. Então, esqueça essa ideia, não, vou ficar para trás, vou cair no esquecimento, as pessoas já estão a me pedir para dar mentoria, para discipular, Deus, eu vou desaparecer. Vou atrasar o processo? Não, não vais atrasar. Você vai estar sendo preparada, lapidada, forjada para quando voltar a fazer o que Deus te chama a fazer, você irá fazer com uma precisão que aquilo que leva várias pessoas a fazer em 2 anos, você pode fazer em meses, um mês, uma semana. Quanta gente aqui no YouTube, por exemplo, gasta assim anos, não é? Para crescer, para fazer o que deixa de fazer. E assim, por isso eu fico muito maravilhada que em questão de semanas o Senhor tem me permitido experimentar certas coisas, porque eu amo tanto a Deus. Quando Ele me fala assim, quando Ele ministra para mim usando as coisas do ordinário, então fica aqui, Deus, quanta gente anda aqui a investir tempo, se exaustar para crescer aqui no YouTube, mas o Senhor literalmente dá os deles enquanto dorme, enquanto eu durmo, vocês estão aqui a me encontrar, estamos a crescer, é tipo, então não fica com medo de se esconder, não fica com medo de Deus esconder você, aliás, porque Ele fará com que as pessoas certas te achem, e mais do que isso, você estará sendo preparada para quando você sair para exercitar a missão, você seja precisa, pontual, sem gastar tempo, sem gastar esforço. Tipo, é uma bênção, se submete à preparação. Nós temos exemplo novamente Moisés, no tempo que ele está ali no esconderijo, a cuidar, apacentar as ovelhas do seu sogro, ele está sendo preparado no seu caráter, porque essa é outra coisa, a preparação de Deus às vezes não é da nossa forma, como nós pensamos. José, por exemplo, foi chamado a ser administrador, não é, no Egito. Nós iríamos pensar, ele tem que ir nas melhores universidades de administração, ele tem que estudar isso, mas não. Qual foi a preparação de José? Na prisão. Para nós não faz sentido, então, às vezes a preparação de Deus não fará sentido. Às vezes a preparação de Deus na sua vida, nessa estação, é cuidando do teu filho, é sendo submissa ao teu esposo. Esses lugares que parecem ordinários nos trazem autoridade no mundo espiritual. Então, seja aprovada nesses lugares, se submeta à preparação de Deus nesses lugares. Lá onde ninguém está a te ver a servir, seja aprovada nesse lugar de preparação. Amém? Então, no lugar de esconderijo é um lugar de preparação. E Deus começa a nos preparar no nosso interior, aquilo que não aparece, sem plateia, sem público. Porque imagina só Deus expor nossos podres. Não daria certo. Então, ele é manso, ele é manso, ele é amoroso. Então, o que ele faz? Ele nos leva num canto para trabalhar nos nossos podres. Que bênção! Então, para de resistir, vamos submeter. É um tempo de preparação para aquelas amizades que você tem pedido. Deus quer te preparar.
Deus quer te lapidar, Deus quer te tornar uma mulher sábia, uma mulher que quando fala, edifica. Então assim, para poder te introduzir nas mesas que Ele tem para ti, então não resista. Aquelas amizades que Deus está a tirar, deixa aí, porque às vezes essa é uma das formas que nós sentiremos o chamado de Deus a esse lugar de esconderijo. Ele fará com que certas pessoas comecem a sair das nossas vidas. Ele às vezes permitirá nos sentirmos rejeitadas de forma repetida por várias pessoas. Então isso tudo é um sinal. Vai para o esconderijo, deixa Deus te preparar, deixa Deus te lapidar. A outra pessoa não é Moisés, é Êxodo 3, José em Gênesis 37 e 26. A quarta coisa que acontece na nossa estação de esconderijo é empoderamento. Amém? Nós recebemos poder, capacitação para fazer a obra, para exercer aquilo que o Senhor nos chama na próxima estação. É no lugar de esconderijo que nós recebemos poder, assim como os discípulos. Lá em Lucas, se você for ler Lucas 24, 49, as últimas instruções do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos era o quê? Permaneçam aqui até que sobre vós venha aqui o Espírito Santo de Deus, que vos capacitará para a obra que vocês foram chamados, que os capacitará para proclamarem, não é, as boas novas. Então é necessário empoderamento. Não saia aí fazendo as coisas com a força do braço, vais te estressar, vais te cansar, vais te exaustar. Nós vimos muita gente se exaustando, se estressando, escândalos na igreja, porque às vezes é porque tentamos fazer as coisas com a força do nosso braço, não esperamos por capacitação. Não, então isso não é saudável. Não é o que você quer. Você quer que o Espírito Santo derrame a sua unção sobre você. E unção não é algo assim, vumpa, não. Unção é algo que se constrói com relacionamento íntimo com o Espírito Santo diariamente. Requer tempo, requer investimento de oração, jejum, meditação na palavra de Deus. Assim, unção, eu vejo que assim, é que nem um cheiro, sabe? Então, quanto mais você fica próxima de alguém que tem um cheiro bom, quanto mais você recebe aquele cheiro. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Quanto mais passamos tempo com Ele, mais somos fortificadas nele, mais somos capacitadas nele. Porque não tem, assim, vai nos destruir se Ele for nos despejar do seu poder de uma vez. Então, Ele despeja pouco a pouco, a cada dia, a cada tarefa que nos submetemos, a cada exercício que nos submetemos, a cada obediência que exercitamos no ordinário. Ele vai derramando graça, e depois vai ser simplesmente exalar fora. Não vai ser necessário pretender, porque já vai estar assim em nós. Então, uma das coisas que acontece nesse tempo de esconderijo é a capacitação. Você será ungida para a próxima estação. Que bênção é ser ungida! Ai, Deus! Maravilhoso, né? Mencionei, nisso nós temos exemplos dos discípulos em Lucas 4 e Atos 2, quando assim vem sobre eles o Espírito Santo. Em questão de um dia foram almas e almas que foram assim convertidas a Cristo Jesus. Então, sabe, vezes queremos nos esforçar tanto para ganhar almas, para ministrar na internet, para não sei o quê. E Deus diz, se submeta simplesmente. Derramarei a minha unção sobre você. O que poderia te levar anos, eu sou capaz em fazer em horas. Então, o lugar do esconderijo, a estação do esconderijo, que pode ser de 1 mês, 3 meses, 1 ano, que aos olhos humanos pode parecer atraso. No fundo, sabe, é um aceleramento que nós estamos a receber. Amém? Então se submeta. Por último, o que acontece no tempo de solitude ou esconderijo é aperfeiçoamento no serviço. Ou seja, nós somos treinadas no que realmente significa servir, ministrar. Sem plateia, sem público. É quando você troca a fralda do teu bebê que não tem nada para te dar em volta, que você está a ser forjada nesse chamado de servir. É quando você responde bem ao teu esposo, é quando você responde bem e trata bem os teus pais, é quando você se disponibiliza a limpar as cadeiras da igreja sem plateia, que não tem assim
reconhecimento, vamos assim, do público. É quando você se disponibiliza, sabe, a fazer uma terapia, às vezes, para você lidar com os traumas passados. É quando você se submete a Deus para se tornar consistente na meditação, na palavra, sem ter assim convites para pregar, porque às vezes é fácil meditar quando temos um convite, quando desejamos partilhar algo na internet, mas é quando não temos nenhum convite, não temos com quem partilhar, que somos realmente testados. Então é nesse momento de solitude, nesse momento de esconderijo, que realmente aprendemos o significado da palavra servir, porque ali nós servimos sem plateia, sem reconhecimento, né? Somos forjadas verdadeiramente. Então é um lugar maravilhoso, um lugar lindo. Eu tenho amado estar aqui nesse lugar, tenho amado essa estação da minha vida, tem sido uma bênção, uma bênção. Eu sinto do Senhor que eu voltarei, por exemplo, no Instagram, mas eu sinto que o YouTube é muito especial para mim. Eu sinto que o YouTube é uma ferramenta pontual de Deus na minha vida. Sabe, como consultora de imagem, eu aprendi sobre comunicação. Eu aprendi que cada um de nós tem um estilo e cada um de nós tem um estilo assinatura, né? Isso inclui a tua voz. E isso me lembra muito a palavra de Deus que diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O mundo nos diz que os mercados estão saturados, já tem de tudo um pouco. Mas com Deus eu aprendo que nós somos únicas, né? E cada uma de nós carrega uma voz, cada uma de nós carrega um propósito e cada uma de nós carrega um grupo de pessoas que somos chamados a edificar. E o erro que nós cometemos é tentar ser como todo mundo, falar como todo mundo, caminhar como todo mundo. Isso causa confusão. Aqueles que Deus separou para nos edificar não conseguem ouvir a nossa voz, não conseguem reconhecer a nossa voz, porque nós não crescemos na nossa voz. A mesma coisa acontece com os canais, as ferramentas que Deus, sabe, disponibilizou, preparou para nós usar. Às vezes nós insistimos em usar um canal, uma ferramenta, quando não é aquilo que Deus tem para nós. Então, novamente, é nesse lugar de solitude, esconderijo, que você está sendo lapidada, forjada, que você passará a entender muita coisa, passará a entender a tua voz, passará a entender a mensagem de Deus para ti especificamente, passará a entender o posicionamento que Deus te pede, passarás a entender até o canal, as ferramentas específicas que Deus tem para você, porque é lá, usando aquele canal, que você irá alcançar as pessoas que Deus tem para si, né? Então eu desejo e eu oro de coração que você possa aceitar esse convite do Pai a esse tempo de solitude, de esconderijo, que não irás cair no esquecimento, pelo contrário, Deus estará a te esconder para que os dele, para aquilo que ele tem para si, somente encontre você. E que bênção! Vou terminar o vídeo novamente com esse parágrafo que eu super amei, super, assim, falou muito ao meu coração e eu quero novamente deixar ele com você. Estar escondida não tira nem diminui o valor que as pedras preciosas possuem. Na verdade, quanto mais escondidas, mais raras. Quanto mais raras, mais valiosa uma pedra se torna. As pedras visíveis e expostas no meio do caminho, em geral, são consideradas de pouco valor, ou porque atrapalham a passagem, ou porque são vistas como impedimento, ou porque são fáceis de encontrar. Já as pedras escondidas se tornam joias preciosas e de valor elevado. Então permita que Deus te esconda. Na área sentimental, amada, permita que Deus te esconda. No trabalho, vezes estão a promover todo mundo menos você, permita que Deus te esconda. Amém? Na igreja, vezes estão a escolher todos para ocupar cargos de liderança menos você, permita que Deus te esconda. Vezes na vida, estás numa estação que algumas pessoas têm simplesmente abandonado, têm saído da tua vida, te sentes que todo mundo se convida menos você, amizades de longa data, parece que do nada começaram a se afastar de você, permita que Deus te esconda para que sejas achada por aquilo que é da vontade dele.
Amém? Fiquem todas na paz do Senhor. Eu amo muito vocês. Nos vemos no próximo vídeo.